Amado Mestre Jesus, nós agradecemos pela oportunidade dessa noite, que essa harmonia, essas bênçãos desse instante possa cobrir o nosso irmão Vitor para o nosso estudo dessa noite, e que essas bênçãos possam chegar nos corações de cada um de nós aqui presente, na certeza que do momento que atravessamos essa porta, nós estamos aqui numa sala em tratamento, cada um de nós, na certeza da presença de Jesus ao nosso lado, que essas bênçãos, essa harmonia, essa paz permaneça no coração de cada um hoje e sempre. Graças a Deus que assim seja. Olha, estamos aqui conversando, convidando você para sentar aqui perto da gente, tá bom, Luísa? Ficar aqui perto, para você dar mais confiança para o Victor. Nós temos a felicidade hoje de estar aqui com o Vitor Hugo. Eu não perguntei para ele se o menino é o sobrenome, mas a gente acompanha na rede social, né? Talvez porque começou tão jovem, mas ele vai explicar para vocês. Então, Vitor Hugo menino, não vamos tomar mais tempo dele aqui. Peço a vocês que desliguem os celulares ou coloquem no modo silencioso, para que a gente possa prestar bastante atenção. Muita paz a todos e uma boa palestra. Se a minha cara estiver muito ruim, aí vocês olham para ela que vai, ouve a minha voz e presta atenção nela que vai melhorar. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui entre corações encarnados, desencarnados, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito do nosso amado Evangelho. Eu agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui pela primeira vez no Cezon. Eu espero que o Cristo de Deus, o nosso mestre amigo, possa encher as nossas almas de uma profunda paz. E a gente saia daqui pelo menos um tiquinho mais tranquilo, mais encorajado para os bons testemunhos e lutas do caminho. Nós escolhemos o tema da noite, uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. A lição de número 22. O título é Que Buscais? Emmanuel se aproveita do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 38. E antes da gente entrar na mensagem, eu gostaria que a gente penetrasse no contexto, para que a gente possa entender o que Emmanuel quer extrair desse versículo 38 do capítulo 1 do Evangelho de João. Então, vamos conversar sobre João, capítulo 1, versículo 38. O versículo proposto é o seguinte: E Jesus voltando-se. Nós vamos comentar hoje sobre João. Agora você já tem que ter decorado qual que é. Capítulo 1, verso 38. Está escrito o seguinte: E Jesus voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Então Emmanuel vai explorar a pergunta de Jesus: Que buscais? Só que é importante a gente voltar para o contexto do versículo para a gente ter uma visão mais profunda a respeito do que está sendo tratado. Quem são esses para os quais Jesus está se voltando e questionando isso? Então, vamos lá. A perícope, a passagem
se chama o seguinte: 2 discípulos de João seguem o Messias. João narra assim: ao outro dia, João Batista ainda lá estava com 2 dos seus discípulos. Vendo a Jesus que ia passando, disse: eis ali o Cordeiro de Deus. E quando os 2 discípulos lhe ouviram dizer isso, seguiram Jesus. Jesus, olhando-se para trás, é o nosso versículo, vendo que iam após ele, disse-lhe: que buscais? Disseram-lhe eles: Rabi, onde resides? Respondeu Jesus: vinde e vede. Eles foram e viram onde residia e ficaram lá aquele dia. Era quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que tinha seguido a Jesus. Esse encontrou primeiro seu irmão Simão, e lhe disse: achamos ao Messias. E levou-o a Jesus. Jesus, depois de olhar para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Então, esse é o contexto geral. Todo mundo pegou? Estamos aonde? No início do ministério público do Cristo, ainda aos tempos em que João Batista estava em atividade, batizando as pessoas às margens do Jordão. Jesus ainda não tinha reunido os discípulos. João Batista, na condição de precursor, ele vai preparar caminhos. Então, João Batista, aquele turno, tinha alguns corações que o seguiam mais de perto. E um desses corações era André. André, irmão do nosso conhecido Simão Pedro. João Batista, vendo Cristo, sinaliza para o André: olha aí, esse é meu primo. Pois é, Cordeiro de Deus. E o André, compreendendo com quem ele estava falando, decide se aproximar. Mas Jesus, diante da postura do André e dessa outra pessoa que a gente não sabe quem é, Jesus questiona: que buscais? É uma pergunta assim, aparentemente óbvia, mas ela é um tanto profunda. E eu gostaria que ela te incomodasse por algum tempo os seus ouvidos, a sua ausculta da alma. Que buscais? Porque talvez seja essa uma das questões mais expressivas para a trajetória do espírito imortal na sua jornada evolutiva. O que você busca? O que você busca? E reparem, a gente também vai explorar a resposta de Jesus. A gente também vai explorar a pergunta de André ao Cristo. Se Jesus questiona: o que você está buscando? O André pergunta: aonde você reside? Que relação interessante, não é? Jesus pergunta o que busca e o André questiona aonde Jesus residia. O que isso tem a ver com a gente estar numa sexta-feira dentro do Centro Espírita às 7:01? O que essas duas coisas nos diz? Aonde elas nos levam a pensar? Que buscais? Que
buscais. Essa é aquela pausa dramática para a gente ter certeza. Os ouvidos já escutaram, mas se possível que seja aconchegado na acústica do coração. Uma das coisas que a doutrina espírita nos ajuda a pensar é no que governa a nossa existência. Todo espírito é portador de uma coisa chamada desejo. O desejo é a capacidade que a gente tem de se vincular, de se atrair a algum objetivo, a alguma pessoa, a alguma circunstância. E dentro disso, ter uma experiência de prazer. A partir daquilo que a gente anseia, daquilo que a gente direciona o nosso foco, existe um movimento igualmente na alma, que se ajusta conforme a meta, que se adapta conforme o propósito, que se identifica e se transforma conforme busca. Isso fica muito claro quando nós pensamos nas coisas mais cotidianas possíveis. Se o que você mais busca na sua vida é comida, você vai perceber bem materializado a comida em você. Porque essa busca, esse desejo transforma quem você é. Porque a partir do instante que a gente vai se conectando, se filiando à meta, ao objetivo, efeitos expressivos podem ser notados na alma. Você estabelece, portanto, a meta, e essa meta tem uma capacidade de te moldar. Você passa a residir aonde o seu desejo está te orientando. Você passa a morar no lugar que o seu desejo aponta. Faz sentido? Mas parece que ainda está muito abstrato. Parece que ainda está muito abstrato. O desejo regula igualmente o que a gente recolhe da vida. Porque para onde está direcionado o desejo, nós temos um campo de vinculação. E nesse campo de vinculação, a gente se desconecta de outras coisas. Então, para onde eu oriento o meu desejo, para onde eu vinculo o meu anseio, eu estou direcionando-me para um rumo, mas eu também estou esquecendo-me de outras coisas. Que buscais? Pergunta Jesus para aqueles 2 discípulos que estavam conhecendo naquele instante. Quando nós olhamos para Allan Kardec, uma das coisas mais expressivas que o codificador quer trazer é uma compreensão do funcionamento da vida. Não por acaso dedica-se o Livro dos Espíritos a construir como se fosse um panorama geral da existência do espírito. O que ele é, como ele funciona, como são as regras do jogo e como é que ele pode se relacionar com as regras desse jogo.
esse panorama leva a gente para um outro lugar. Quando você sai para trabalhar, aqui tem cabeças brancas, então há algumas aposentadas, eu acredito. Algumas joias raras que conseguiram. Se não tiver aposentado, sai para trabalhar. Quando você sai de manhã cedo e pega ali o transporte, seja particular ou público, o que te move? O que você busca? Porque o nosso roteiro padrão de uma existência material é fácil de pensar. Aquisição dos suprimentos indispensáveis para a manutenção da vida biológica. Você sai pelo pão de cada dia. Ok. Mas o que Allan Kardec faz? Ele eleva o olhar e dá uma complicada na questão. Você não está saindo simplesmente pelo seu pão de cada dia. Você está saindo para se construir, para se moldar. Você, em qualquer movimento que você faça, você está se trabalhando. Isso coloca a gente numa outra direção. Por quê? Não vale tudo pela existência material. Mas é justo nos indagarmos o quanto da nossa atenção tem se dado para esse projeto espiritual. Porque cada movimento é um processo de lapidação importante. Olha o que Emmanuel vai dizer. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Por que ele chama de conjunto divino? Porque não tem nada isolado. Nenhuma das posições humanas, elas representam apenas mais uma coisa na encarnação. Tudo tem um objetivo de trabalhar a alma nas suas questões, nas suas características, na sua forma de pensar, na sua maneira de sentir. Tudo é material pedagógico. Andar, dividir o trânsito com outras pessoas é material pedagógico. Casar, ter uma família é material pedagógico. Aonde você deposita os seus dons, o que você faz do seu tempo, são todos recursos divinos. Porque ninguém chega à condição de Cristo vivendo aonde? Dentro de casa espírita. Seria tão bom, né? Bem mais tranquilo, muito mais sossegado. A gente até comentava em uma outra palestra esses dias para trás, o amorzinho estava lá também. Jesus, Simão Pedro, Tiago e João sobem para o Monte Tabor. Vão os três dar um rolê, só eles. Chega lá no Monte Tabor, Jesus começa a brilhar, transfigura, os caras ficam de cara. Pensa, nu, rapaz, diferente. Esse Jesus a gente ainda não conhecia. A versão Pro, Max, Plus, Premium 2.0, essa ainda a gente não conhecia. Porque imagina, como encarnado o cara já era diferente, ele resolveu dar só uma palhinha, a amostra grátis do que é ser um espírito puro. É como se não bastasse, o negócio já estava bom, traz o Moisés, o Elias, pensa, bom demais aí. O que o Pedro pensa? Vamos armar as barracas, a gente fica por aqui.
Nossa Senhora, se o Chico e o Eurípides materializa aqui, quem quer sair daqui hoje? E aí? Fala, nossa, tem uns compromissos lá em casa. Quem não vai querer ficar tomando um café, perguntar das novidades, das fofocas espiritual, assim, ficar bem antenado? Quem que não vai querer? Só que nós não nos tornamos puros lá no Monte Tabor. O Pedro queria armar as barracas. O que Jesus fala? Não, a gente vai descer. Aonde que a gente forja pureza espiritual? É vivendo a nossa boa e velha bagaceira de cada dia. As situações mais enjoadas, difíceis que a gente pode esperar. Pensa no material espiritual que é aquele parente nojento, chato, aquele filho problema que você pensa assim, não é possível. Antes de encarnar ele deve ter passado em outro lugar, porque chegou aqui desajustado. Olha o material divino. A vida em si é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então, em cada existência, uma parte do espírito vai sendo trabalhada. E, acima de tudo, o nosso desejo vai sendo moldado. Porque se eu perguntar para o PC de 15 encarnações para trás o que ele estava buscando, eu acredito que a resposta que ele me daria seria totalmente diferente de agora. O nosso desejo é moldado pelas experiências. Não é assim que muitas vezes os mais velhos dizem para os mais novos? Não, quando crescer, aprende, se regula nos pontos, vai entendendo outras coisas. Enquanto está mais novo, os desejos estão meio desorientados. Olha para o mundo de prova e expiação. Vê se não tem um monte de criança, de adolescente desejando. Porque se a gente parar para reparar o nosso denominador comum, ainda a gente está saindo desses anseios puramente materiais, onde a pauta dos valores que a gente estabeleceu é bem material. A gente briga por causa de dinheiro, briga por causa de herança, briga por causa de poder. A gente briga por causa de política. Mas claro, esse ano de 2026 vai ser diferente, não vai, gente? Vai ser um ano que os espíritas vão ser maravilhosos, dedicados, inspiradores, humildes, compreensivos, democráticos, dialogadores, não vai, gente? Não vai ter discussão nem cisão dentro da casa espírita por causa de voto. Não é mesmo, gente? É isso? Que buscares? O que em última instância o nosso coração anseia? Porque no dizer do próprio Mestre, aonde está o teu tesouro, está também o teu coração. Você reside no ambiente dos seus desejos. Por isso a pergunta de André é tão importante. Se eu desencarnar todo mundo aqui agora, para onde vocês vão?
qual é a residência, qual rua espiritual, qual que é o CEP de vocês? Aonde que dá para visitar vocês? É numa casa espírita, lá no mundo espiritual, não é? Como que chama o centro de vocês? É igual o que o Chico brincava, o céu? Centro Espírita Umbralino? Emmanuel continua. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então, em meio a esses desejos, existe aquele que deveria constituir talvez a nossa meta diária. Você acordar de manhã cedo e falar assim: hoje eu quero estar mais perto de seu Espírito puro. Estou doidinho para ser instrumento da vontade de Deus. Pode mandar qualquer coisa. Estou disposto. Vou perdoar, vou compreender, vou ter paciência, ter fé, ter coragem. O que tiver de BO para resolver no dia de hoje, eu estou pronto. Estou doidinho para comprar minha passagem para o mundo celeste. Esse deveria ser o nosso desejo. Mas é difícil, né? Você fala assim com convicção para Deus: ó Senhor, hoje eu quero ser paciente. Não é? Hoje eu estou disposto a trabalhar o desprendimento material. Sabe aquele dinheirinho, Deus, que eu estava guardando, estava reservadinho? Pois é, hoje eu estou disposto a empregar ele à disposição do bem. A aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas. É difícil, não é? Às vezes, assimilar o pensamento espírita para adotar uma conduta, porque a gente ainda encontra alguns desafios. Aí Emmanuel continua. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, você tem uma existência que foi preparada para você viver, mas a gente pode pegar todas essas experiências e nos valermos dela para nos complicarmos. E Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: muitos voltam à terra, mas são raros os que retornam para não ter que desfazer o quanto fizeram. Vou repetir de outro jeito. A gente está descendo, mas é difícil voltar sem ter mais bagunça feita do que coisa arrumada. Porque às vezes você, imagina, você está moldando o seu espírito, você desce para resolver uma beiradinha, aí você faz uma lambança do outro lado. Os espíritos descem e falam assim: ó, dentro de casa, é só isso que eu estou pedindo, dentro de casa. O que vier depois é bônus, mas dentro de casa, só um pedido. Se não der para ajudar, não atrapalha. Você já vai voltar muito bem para cá. É uma beiradinha que os espíritos estão dando aquele tapa ali para acabar de chegar no lugar. O pedido é simples. Porque o que os espíritos pedem não são coisas assim, são condizentes com esse patamar de evolução e de aprendizado. Emmanuel continua.
Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Porque às vezes nos nossos pedidos, nas nossas buscas, tem muito mais da dificuldade de lidar com o mundo material do que da certeza da construção espiritual do que somos. Quando a gente vai olhar para aquilo que ecoa da nossa alma, tem muito mais dificuldade para gerir a matéria do que esses anseios mais nobres consolidados no coração. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e de preferências. Porque é difícil, às vezes, a gente entender uma coisa que o Espírito Verdade escreve lá na mensagem Obreiros do Senhor. Ele vai em um determinado instante dizer assim: olha, e para os melhores trabalhadores estão reservados o quê? Os postos mais tranquilos, as situações mais boas. Não é? Não foi isso que o Espírito de Verdade disse, gente? Não pode ficar tranquilo. Férias prêmio, 13º, tá no pacote. Vai ter na terra vai ter a plaquinha funcionário do mês. Para os espíritos que estão dentro dessa condição que ele enumera, estão reservados os postos mais difíceis. Bom isso, não é? Você pensa assim, é muito consolador. Ficou mais difícil, você pode ter certeza, talvez Jesus esteja te enxergando até demais. Fala, nossa, você já está assim, ó, muito bom. Os postos mais difíceis. Então quer dizer, se ele tiver um espírito problema, para quem que ele vai pedir ajuda? Para um que pelo menos tem o juízo do tamanho da cabeça de barata. Pelo menos isso. Mas o mundo espiritual sabe em quem confiar. Só que é difícil viver a encarnação nisso, porque tem um atrito, tem a matéria que afeta as nossas percepções e nos leva às vezes para determinados lugares que são mais desafiadores. Continua Emmanuel. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é o símbolo vivo. A gente poderia, desconhecendo o Espiritismo, poder pensar que pai que é esse, sem noção, que manda o filho cuidar dos irmãos, mas os irmãos acabam matando. Que pai que é esse? Que ideia de jirico que ele teve de colocar um filho tão bom numa turma tão ruim? Porque a gente é assim, a gente quer trabalhar só com os puros. Não é? Pensa na sua equipe, vai montar ela. Quem que vai ser as joias raras que você quer para você? De um lado tem o Chico e do outro lado tem o Zé das Couve.
O Chico está bem resolvido emocionalmente, espiritualmente, abnegado, dedicado. E tem o Zé das Couves. Tem um monte de problema, orgulhoso pra caramba, vaidoso, não deixa os... Qual que você quer trabalhar? É bom demais, né? Trabalhar com Chico, Eurípides. Pensa que equipe ia ser a sua, PC? Equipe do M. Palestrante, Paulo de Tarso. Atendimento médico, Bezerra de Menezes. Na cozinha, vai ser a Maria que vai fazer a comida para todo mundo. Mas qual que é a memória da cruz? Qual que é o significado e o valor que a cruz tem dentro do Evangelho? Senão a certeza de que, se você já tem condições de entregar mais vida, você vai estar num lugar onde as pessoas precisam de muita vida. Essa é a lição talvez mais significativa da cruz. Pode ser que a vida te coloque num contexto em que você gostaria muito de receber, mas você vai ter que se doar um pouquinho mais. Que você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Por isso a pergunta: que buscais? Você é alguém que faz parte dos desígnios do Cristo, ou você é um espírito que simplesmente veio para resolver os próprios interesses? Você é um coração que está disposto a se abrir para o projeto divino, ou você ainda está assim: não, minha farinha, farinha pouca, meu pirão primeiro. Que buscais? Porque Jesus, quando ele está partindo, ele faz questão de dizer o seguinte: na casa do meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas porque são várias as faixas de desejo dos espíritos em evolução. Cada mundo impera um padrão de desejo. Cada orbe tem um padrão de desejo que se reflete dentro da casa divina. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou vos preparar lugar, para que aonde eu esteja, aonde eu resida, vocês estejam também. Que lugar que é esse? O que tem nos deixado tão distantes desse lugar espiritual que a gente ouve tanto falar aqui dentro da casa espírita? O que de certa forma atrai a minha alma, que muitas vezes tem sido mais determinante, ao invés dos valores que constituem o meu coração, ou que eu desejaria? Na hora da discussão política, qual que é o desejo que vai imperar sobre a nossa alma? Será que é o de sermos espíritos puros e, portanto, corações cada vez mais amorosos? Ou ainda, por exemplo, é o desejo difícil de defender as nossas verdades? Emmanuel termina e eu também termino.
Quem deseja liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ninguém esqueça a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os tempos, na porta de todos os tempos, perguntando com interesse aos que entram: que buscais? Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Nesse momento, eu os convido a fechar os olhos e permitir que sintamos os nossos anjos da guarda ainda mais perto de nós. Que as palavras edificantes da palestra de hoje permaneçam em nossos corações, que possamos refletir nesta noite, durante a semana, o que nós temos buscado verdadeiramente nesta encarnação. Que a pergunta que buscais nos guie e nos ajude a encontrar nosso propósito nessa vida. Com um coração mais leve, talvez com algumas perguntas, possamos nos lembrar que todas elas podem ser respondidas pelo nosso amado Mestre, nosso maior exemplo. E que assim, com o coração cheio de gratidão, com Jesus pertinho do nosso lado, possamos juntos orar a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.